Vamos deixar-nos envolver pela harmonia. Mestre amigo, equipe espiritual responsável por essa atividade. Que a paz, a harmonia e o amor do Mestre Jesus esteja presente entre todos nós. Vamos agradecer à equipe espiritual que derrama sobre nós energias curativas do corpo e da alma. Que essas mesmas energias cheguem até os nossos familiares. Vamos ficar atentos às reflexões que o nosso querido palestrante Ramiro Queiroz vai nos oferecer. Que a paz do Mestre Jesus esteja na nossa caminhada hoje e sempre. Que assim seja. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde aos amigos internautas. Vamos agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa tarde de sexta-feira, hoje com o nosso querido palestrante Ramiro Queiroz Júnior, que vai nos trazer o tema Os Bons Espíritos. Eu deixo vocês com o Ramiro. Muito boa tarde a todos. Já quase uma boa noite, né? Daqui a pouco já estaremos no escuro aí da noite. Queria também aproveitar e reiterar, né? Um alô para o pessoal que está nos assistindo pela internet, no Facebook, né? A transmissão já estava ocorrendo, poucos instantes já estava mostrando aqui a minha amiga Zezé, que nós estamos nesse momento ao vivo pela página do Facebook do Centro Espírita Harmonia. E queria dizer também, se você estiver em casa, não puder vir assistir e desejar compartilhar a palestra, é só você, de fato, compartilhar na sua página principal, como você faz com qualquer vídeo, até mesmo durante a transmissão. Você pode compartilhar as nossas atividades, as palestras que acontecem aqui, caso você não esteja presente. Queira também deixar algum registro, alguma pergunta, algum questionamento, que o palestrante da noite ou do dia poderá responder às suas perguntas e suas indagações pela própria página. Tá? Então isso é interessante porque cria essa perspectiva de participação e interação, mesmo para aquelas pessoas que não estão presentes, aqui conosco no salão. Hoje, muito bem, feitas as considerações iniciais, pensando nesse tema dos bons espíritos, é preciso que nós possamos primeiramente entender o que são espíritos. Naturalmente que tem pessoas aqui que já devem saber mais ou menos, pessoas que frequentam o curso básico, que aliás eu recomendo muito que quem estiver começando, quem estiver iniciando suas atividades no contato com o Espiritismo, faça o curso básico. Aqui na instituição é oferecido 3 vezes por semana e é uma oportunidade de você conhecer e aprender, notadamente esses temas conceituais sobre o Espiritismo. O curso, oferecendo os conteúdos de forma organizada e estruturada, facilita o nosso entendimento, facilitará com certeza o seu entendimento. Então, essa questão dos espíritos, o que são os espíritos, antes mesmo de falar da qualidade deles, se são bons ou se são maus, o que são esses espíritos,
há muita confusão nas diversas... Confusão, aliás, não é a palavra melhor colocada. Há muita divergência nas conceituações do que seja espírito nas diversas religiões e doutrinas espiritualistas. Porque qualquer doutrina espiritualista, qualquer religião, a maioria das religiões, toma a realidade da vida espiritual, a realidade de que existe um algo mais, que não seja somente a matéria, esse corpo aqui, meu e o de vocês, a existir. O transcendente, aquilo que ultrapassa o limite da matéria, é objeto de análise e consideração da maioria das religiões. Mas, se a realidade de que existe um ser que transcende o mundo material, que transcende a vida material, na maioria das religiões presentes, quando nós pensamos na forma com que se entende e que a gente pode conceituar o que é esse espírito, aí a coisa já vai mudando bastante de figura. Então, no Espiritismo, na doutrina espírita, que aliás, é bom que a gente se lembre que o Espiritismo surge formalmente com o advento do Livro dos Espíritos. E a gente nem se dá conta no título desse livro. Porque vejam, o Livro dos Espíritos. O livro é deles. Muito embora Allan Kardec, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, seu nome original, Allan Kardec é o seu pseudônimo, que ele passou a adotar quando começou a tratar dos assuntos da alma, do espírito, nas suas pesquisas que redundaram na elaboração da doutrina espírita, em conjunto com esses espíritos que se comunicavam com ele através dos médiuns selecionados por eles para esse trabalho, para esse trabalho. O livro não é de Allan Kardec, no sentido de que ele possa ser o autor original das ideias e do pensamento contido no Livro dos Espíritos. Que, aliás, nem é um livro, digamos, me escapou aqui a palavra, né? Não é um livro de uma redação direta, é um livro de perguntas e respostas. Até a sua estrutura já remete ao seu título. Porque o Livro dos Espíritos, ele é todo constituído de perguntas e respostas. Perguntas que Kardec fez e submeteu a diferentes médiuns e submeteu também ao crivo da sua análise, para daí compilar essas respostas e colocar lá nessa obra que é o pilar básico da filosofia, da ciência da filosofia e, por que não dizer, da religião espírita. Já que o espiritismo detém esses três aspectos. É ciência, é filosofia e é religião. Então, sendo o Livro dos Espíritos, ou seja, escrito pelos Espíritos, através dos médiuns que concorreram para a sua elaboração, já temos aí de pensar que a relação com o mundo espiritual para o Espiritismo é diferente. Porque se através de outras religiões há de se estabelecer esse contato com o mundo espiritual, né? Com o dito mundo do além. Vocês gostam dessa palavra? Do além. Tem gente que se fala assim, já fica com medo. Né? O além. As coisas do lado de lá. Eu, antes de conhecer o Espiritismo, assim,
formalmente, eu não gostava muito dessa conversa de quando o pessoal começava a falar de espírito, eu ficava com medo danado. Lembrava da minha infância, que eu acordava de madrugada, e eu via uns estalos lá em casa, hoje não se faz mais, né? Aquelas casas que era de parquet, taco, né? Que é um emendado do outro, assim. Hoje é difícil você encontrar isso, né? Aqueles pequenininhos assim. Eu acordava de noite. Quantas vezes minha mãe foi até meu quarto que eu via barulhos. Eram os tacos estalando, né? Porque a madeira lá de lata, né? À noite, aí depois ela esfria e começa aí. E aí quem quiser que viesse falar comigo de espírito, eu não estava afim de ouvir, porque eu tinha um medo danado desse negócio de espírito. Nunca vi nenhum. Achei que tinha visto. Aquela época, né? Mas me pelava de medo. Esses espíritos, que são tratados assim, dessa forma, por muitas religiões e por muitas pessoas. Aquela coisa de lá, da onde? Tem nomes bonitos para dar para ele, encosto, por exemplo. Você está com encosto, o que é o encosto? É um espírito atrás de você. Ou então entidade, que é entidade? Né? Só para citar, das diversas denominações que se pode dar a simplesmente as pessoas. As pessoas. O Espiritismo começa a mudar esse entendimento no momento que Kardec, e está lá na introdução do Livro dos Espíritos, que muita gente pula. Não deveria, porque se é a introdução, não deveria pular, mas pula. E vai abrindo logo as perguntas, e vai logo, às vezes abre assim aleatoriamente, como o pessoal faz no Evangelho do Lar, aí abre uma questão, abre a outra, e não lê o livro assim de forma estruturada, introdução, onde Kardec explica como ele, diante dos fenômenos que ele estava tendo que dar conta, que estava em contato através do convite que foi feito pelo seu amigo para conhecer esses fenômenos, como ele começou a elaborar a sua tese diante dos fatos que estavam ali e os fenômenos à sua frente, completamente explícitos. E ele precisava entender o que era uma mesa que girava, que balançava, que se comunicava através de pancadas, ou uma cesta que, amarrada a um lápis na ponta, podia escrever somente com a mão de uma pessoa colocada sobre ela. Assuntos completamente aleatórios àquela pessoa, assuntos completamente aleatórios a quem quer que estivesse presente naquelas reuniões. Então ele precisava dar conta daquilo. O que é isso? O que são essas inteligências? Que, melhor do que quem, porque até então não se poderia dizer que eram pessoas. Os espíritos, até na literatura, eram tratados como entidades especiais, sobrenaturais, no sentido de sobre o que nós somos, diferente do que nós somos. Não seriam pessoas como nós, seriam seres. Seres, que seres? Pode ser um extraterrestre, sei lá o quê. Qualquer coisa diferente da gente. Qualquer coisa. Então, o que seriam essas inteligências que se manifestavam à época que ele estruturou todo esse trabalho que veio redundar na doutrina espírita? O que seria? Quem seria? Aí, na medida que essas inteligências se revelaram, puseram ideias, pensamentos e até mesmo identidades, revelando-se personalidades históricos, como por exemplo Santo Agostinho, que participou da obra da codificação. Quando esses seres começaram a se identificar, e naturalmente não é porque um ser veio e disse que era Santo Agostinho, que ele tomou como verdade.
Mas, naturalmente, as ideias, os pensamentos ali contidos, ele pôde verificar se a estrutura de pensamento correspondia a uma mente tão elaborada e avançada como foi Santo Agostinho, esse grande teólogo da igreja. Então, na medida que ele foi percebendo que esses espíritos, dito espírito, de inteligências, eram pessoas. Mas que pessoas eram essas? Que pessoas? Que tipo de pessoas? Simplesmente pessoas que haviam desencarnado, pessoas que haviam perdido o corpo, que já haviam vivido aqui na dimensão física e que retornaram ao mundo espiritual. E, mais ainda, essas pessoas que perderam o corpo, que voltaram ao mundo espiritual, elas não se transformaram com a morte. Ou seja, transformar no sentido de que se o indivíduo era um indivíduo médio comum em inteligência, em saber, em determinado aspecto moral, era uma pessoa equilibrada, etc., a morte não fez dele um gênio, nem alguém capaz de deter conhecimentos que não tinha quando era encarnado. Ele continuava expressando a personalidade da última encarnação. Então, o indivíduo não se transforma com a morte física em algo que ele não é antes da morte, do ponto de vista intelectual e do ponto de vista moral. O que pode ocorrer é que, tendo deixado o corpo físico, como muitas existências, esse ser, ou nós mesmos, quando desencarnarmos, nós já tivemos várias existências em corpos físicos, várias personalidades, podemos lembrar mais facilmente, porque já não teremos o corpo físico como uma retenção às nossas memórias, lembrar mais facilmente de outras existências que tivemos e até mesmo assumir um pouco a personalidade de uma outra existência com mais facilidade do que isso aconteceria aqui no corpo físico. No mundo espiritual, você poderá vivenciar essa experiência com mais facilidade. Não quer dizer que vai vivenciar, mas certamente terá mais facilidade, porque não terá mais a barreira física. Somente o perispírito. Daí, essa constatação de que os espíritos são pessoas, iguais a nós no sentido de que não há nada de diferente no aspecto humano dos espíritos. A qualidade desses espíritos, se são bons, maus, ignorantes, sábios, tem a ver com o que foi desenvolvido por esses indivíduos ao longo das suas sucessivas existências. Daí, no Livro dos Espíritos, Kardec também estabelece, através da escala espírita, como seriam as gradações da vida, dos níveis do espírito. Espíritos ignorantes, rudes, simples, bons, maus, puros. Mas essa classificação é meramente didática. Porque até a psicologia hoje já detonou isso. Ninguém é somente bom, nem é somente mal. O bem e o mal está em cada um de nós. Ninguém pode dizer que jamais cometeria determinado crime.
Jamais, nunca. Não se sabe em que circunstâncias você pode ser levado e que situação você pode ser levado ao extremo do psicológico, ao extremo emocional, e você poderá se surpreender com as suas próprias reações. Eu tenho certeza aqui, não precisamos chegar nesse estágio de crime, eu tenho certeza aqui, porque todos vocês são iguais a mim, e eu já me peguei várias vezes nessa situação, quando eu tive uma atitude, principalmente tomado por uma carga emocional, que depois eu fiquei me perguntando, rapaz, como é que eu fiz isso? Foi eu mesmo? Isso saiu dentro de mim? Ou eu não era um bonzinho, ou não era o cara lá que fazia palestra no centro espírita, e todo mundo ficava olhando assim, com o cara assim, parecendo que eu sei alguma coisa que vocês não sabem. Eu não sei nada que você não sabe, tudo que eu sei você sabe. Apenas me pediram para vir aqui, subir aqui, falar algumas coisas, eu faço com o maior carinho, porque eu gosto de partilhar ideias e conhecimentos que eu possa ter alcançado nessa minha breve existência. Mas eu sou, antes de tudo, um ser humano, e um ser humano carrega o bem e o mal dentro de si. A sombra, que a psicologia também, né, principalmente a psicanálise junguiana, decodifica e nos ajuda a entender que nós temos um lado escuro. Sabe aquela coisa meio Star Wars? O lado negro da força. Você pode ser o Jedi, mas também tem um lado negro. Agora, qual o lado que você vai deixar dominar a sua consciência? Cabe a você. Mas ao reconhecer esse mal em mim, é uma beleza. Porque quem não reconhece em si mesmo, sabe o que é que faz? Projeta no outro. Vê no outro. A maldade que você não assume em si mesma, em si mesmo, você termina projetando, vendo no outro. Você começa a ter cada vez menos paciência e tolerância com a maldade do outro, que provavelmente é a própria maldade que você nega em si mesmo. Eu aprendi isso duramente nos meus 8, 9 anos de psicanálise que eu fiz. 8, 9 anos de psicanálise. Tentando me conhecer, acho que eu conheci aí uns 10%. Deu para melhorar um pouquinho. Mas eu já tive que me defrontar comigo mesmo várias vezes. E ficar meio assustado comigo mesmo. Mas, sabe qual é a parte boa? Você sempre sai melhor depois que faz isso. Na hora dói. Na hora é complicado. Na hora você quer fugir. Ou eu vim para aqui para a sessão para sair melhor, sair pior. Aí o terapeuta olha para você e dá risada. Joia. Se for um terapeuta sério, ele vai ficar feliz. Porque diz, olha, ele agora ele está amadurecendo. Parou de brincar consigo mesmo. Aí passa um tempo depois e você diz, realmente, rapaz, estou me sentindo mais aliviado em relação a certas coisas, depois que eu assumi quem eu realmente sou. Assumi parte de mim que eu negava. Então, essa história de bom e mal, para a psicologia, ela não se resolve muito nesse clima de Bavi, não. Como a gente está aqui na Bahia, né? Bahia é bom, Vitória é ruim, Vitória é bom, Bahia é ruim. Não é meio assim, não. A gente é uma mistura. Certamente que o espírito, na medida que evolui, e que se torna, digamos assim, não sei se está certo, tem professor de português aqui? Mais bom, está certo? Não, tá. Não gostei, não. Mais bom, melhor. Só didaticamente que eu estou colocando, entendeu? Mais, sinalzinho mais, bom, pronto. O que quer dizer melhor? Se torna melhor. Mas eu estou
usando a linguagem figurada para mostrar assim, cada vez melhor, cada vez mais bom, entre aspas. Cada vez que ele se torna mais evoluído, certamente esse processo de integração com as partes negadas, com as partes refutadas de si mesmo, se dá gradativamente, trazendo-lhe a consciência da totalidade. Que, segundo Carl Gustav Jung, é a individuação, ou seja, a realização do si mesmo. É um processo de busca da totalidade. Isso não pode haver sem que esse encontro com a sombra. O primeiro livro que eu li, que meu terapeuta me deu, quando eu comecei a fazer análise, foi esse, de Carl Gustav Jung, O Encontro com a Sombra. Eu não entendi zorra nenhuma do livro, mas por que ele está querendo dizer com isso? Eu vim para aqui para me tratar, para ficar feliz, para ficar bom. Ele manda olhar para o meu lado escuro. Ler um livro desse, eu entendi, mas depois, aí a gente vai entendendo. Aí você fala assim, rapaz, vem cá, a palestra do rapaz era sobre os bons espíritos, que ele só fala de lado escuro. Vocês já perceberam? Será que algumas pessoas vão sair na avaliação assim, rapaz, ele fugiu ao tema, porque ele é para falar dos bons espíritos. Ah, aqueles bons espíritos que eu gostaria de estar sempre ao meu lado. Ah, essa parte que é boa, né? Apesar de que espírito adora falar mais de obsessor do que de bom espírito. Fazer o quê? A gente adora falar de obsessor, de coisa ruim, de energia que a gente está carregado, não sei o quê. É difícil você ver uma pessoa falando assim, hoje eu estou sentindo as energias boas aqui, eu estou sentindo que estou cheio de pessoas boas ao meu lado. Vocês já viram alguém falando? É mais raro, né? Agora o colega chega assim, a colega, hoje parece que a coisa não está muito boa, porque o radar está captando aqui, acho que tem alguém me acompanhando aqui que não está bem, está triste. É mais comum. Aí aquela fila do passe ali, acaba até a senha, acaba a ficha, porque não dá conta, né? Eu sei que tu não sai daqui, ninguém vai tomar passe, que ninguém está precisando, né? Naturalmente, acabar a palestra, vamos para casa. É assim? Vocês vão tomar passe? Tratamento, que é um negócio... bom. Mas tem passe, ué. Não tem não? Então. Pois é. Vocês já estão tomando passe aí agora. Já estão se tratando aí. Não é porque estão me ouvindo, não. É porque tem um pessoal que já está circulando aí. Sabe aquela história que eu disse que não via espíritos? Agora eu estou vendo aqui uns 4, 5 passando aí. Isso é quando eu era criança. Agora a gente vê mais um pouquinho. Mas, pois é, os bons espíritos que Kardec identificou eram aqueles que já tinham alcançado o estágio de saber, já tinham alcançado o estágio moral mais elevado, onde a lei do amor já estava mais presente e integrada à consciência. Falar de bons espíritos, falar de Chico Xavier, de Divaldo Franco, de Irmã Dulce, de Francisco de Assis, de Nelson Mandela, bons espíritos, grandes vultos da humanidade. A gente gostaria, né, que esse pessoal estivesse junto da gente, se possível, assessorando, ajudando. Quanto custaria a consultoria espiritual de Nelson Mandela? Bom espírito. Chico já desencarnou, será que ele não pode me dar uma força? Como é que eu atraio esse pessoal para junto de mim? Como é que eu tenho eles perto de mim? Não precisa ter esses vultos, não. Sabe, existem espíritos bons, mesmo dentro das suas imperfeições, que nos acompanham ao longo da nossa existência. E essa é uma excelente notícia. Espíritos queridos, amados, desta que já partiram, ou de outras existências, amizades, parentes de outras encarnações, que nos acompanham ao longo da nossa existência, que nos orientam por amor
e simpatia. Amor esse e simpatia construída ao longo de alguma existência que tivemos juntos. Aí algumas pessoas podem dizer, são os anjos da guarda. Que eu gosto de tratar como uma linguagem figurada, porque você não vai ficar pensando aquela coisa, um anjo de auréola, né, atrás de você, com aquela mão, assim, sabe aquela imagem? Com aquela bata branca, flutuando atrás de você, o seu anjo da guarda. Olha, se você quiser ter essa imagem para facilitar a conexão com ele, ótimo. Mas a coisa não é bem assim. O que importa é esse laço amoroso. O que importa, claro, você pode dizer, eu queria um Emmanuel, que era o espírito mentor de Chico Xavier, o guia espiritual dele. Emmanuel era um sujeito muito assim, militar, né? Quem conhece as histórias de Chico, sabe que apesar de extremamente sábio e amoroso à maneira dele, Emmanuel era extremamente disciplinador. Tem aquele episódio famoso, semana retrasada, estava contando para um amigo meu, esse caso, tinha me esquecido. Alguém assistiu o filme aqui de Chico Xavier? Que passou, que o Nelson Xavier era o ator? Aquela cena do avião é muito engraçada, né? E Chico, naturalmente, desde os 5 anos de idade, conversava com o espírito, via morto todo dia, quer dizer, mostrar para ele que a realidade da vida espiritual era uma realidade, ninguém precisava, porque ele até se confundia quando era jovem, se ele estava falando com alguém que estava desencarnado, se alguém que não estava. Até que ele, desenvolvendo a sua mediunidade, amadurecendo, se tornou mais fácil para ele. Mas imagine um sujeito com uma rodagem dessa, pega o avião, não me lembro de onde para onde. É um caso que eu já tinha lido esse caso relatado numa biografia dele, que eu tive a oportunidade de ler quando eu era mais jovem. E no filme é relatado, né? Ele está lá no avião, e acho que ele não era muito acostumado a pegar, e naturalmente naquela época se tinha menos frequência, ele aí estava no avião, o avião entra numa pesada turbulência, começou a saculejar, e o povo foi se assustando, e não parava de saculejar, e o povo começou a gritar. Ah, meu Deus, minha Nossa Senhora, meu Deus, começou a rezar, vamos morrer e tal. Aí Chico sentado lá olhando, disse, aí ele disse, começou a se assustar, começou a gritar também. Ah, meu Deus, ele levantou a mão e começou a dizer, Emmanuel, assim, muito discretamente, chega ao seu lado, olha para ele e disse, o senhor pode me dizer o que é que está acontecendo aqui? O senhor não está vendo, não? O avião está balançando, vamos cair aqui, vai morrer todo mundo. Ele disse, espera. Pois o senhor baixa essas mãos, se ajeite e morra com dignidade. Ele aí parou. Emmanuel era assim. São diversas passagens, né, que relatam, e era o espírito protetor dele, era um espírito de elevado grau de inteligência, moralidade, era isso aí. Não é? Teve um outro episódio que eu me lembro, que ele costumava, aquelas filas de pessoas para atender, Chico Xavier, né, acabava a palestra, ficava aquela fila enorme de gente para atender, e um cidadão, não sei porquê, isso tem em todo lugar, maluco tem em todo lugar, né? Fazer o quê? Chegou na frente dele, em vez de fazer uma pergunta, pegou um pedaço de papel, acho que é, sei lá, se fosse uma psicografia, não sei, embolou o pedaço de papel, jogou na cara de Chico e ainda cuspiu na cara dele. Naturalmente, ele é um ser humano. E a Emmanuel botou a mão no ombro dele e disse, calma. Simplesmente passe a mão na testa, enxugue e comente como hoje está caindo uma garoazinha. Acho que você molhou seu rosto. Assim mesmo. Aí Chico pegou. Acho que hoje vai chover. E limpou
a saliva do rosto. Esse episódio está relatado nessa mesma biografia que eu tive a oportunidade de ler. São diversos casos, diversas histórias desse excepcional bom espírito que encarnou e viveu conosco aqui durante tanto tempo. Já faz alguns que ele nos deixou. Então, quando a gente fala de bom espírito, a gente lembra dele. E a gente lembra que essa natureza de espíritos, para estar ao nosso lado, ou para nós mesmos sermos um dia, precisamos aprender, ao longo das nossas reencarnações, a principal lei que está lá colocada no Livro dos Espíritos, de todas as leis naturais, a lei do amor, da justiça, que é a lei que resume todas as outras. Na medida que nós aprendermos e conscientizarmos, e para isso precisamos integrar essa sombra em nós e aceitar a nossa humanidade. Aceitar a nossa humanidade. Na medida que nós o fizermos, teremos cada vez mais condição de ir nessa direção e nesse estágio, de ser um bom espírito, de ser um homem de bem, que está colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, um homem de bem. Eu não sei porque é tanta qualidade, é tanto adjetivo que eu não saberia dizer. Um dia, acho que na próxima encarnação eu vou nascer ator de teatro, que tem facilidade de decorar essas coisas, aí eu posso chegar aqui no final da palestra, né? O homem de bem, ia ser maravilhoso. Eu não consigo, eu sou péssima de decorar. Por isso que o pessoal do teatro aqui não me contrata, não me chama, porque sabe que eu não sei decorar texto mesmo. Fernando nem queira saber. Mas é o homem de bem. Está lá no Evangelho. Se tiver a oportunidade de ler, o homem de bem. O homem de bem é isso, é aquilo, outro. É uma referência. Porque se o homem de bem viver aqui, encarnado, e desencarnar, lá será também um bom espírito. Ele não terá se transformado. Simplesmente continuou a ser quem ele era antes de partir. Não houve transformação. A transformação se deu antes. Portanto, meus amigos e minhas amigas, se nós queremos ser esse bom espírito, se nós queremos ter a companhia dos bons espíritos, a régua já está dada. E a régua chama-se o Evangelho de Jesus. Só para citar a nossa obra de referência. Mas, sem dúvida, outras obras da humanidade também falam um pouco de como nós podemos nos tornar bons espíritos, ou seja, boas pessoas, na nossa humanidade. Sempre tenham isso em mente, na nossa humanidade. Portanto, se você falhar e se você se surpreender com a sua maldade em algum momento, se perdoe e siga adiante. E descubra que você é humano. E somente aceitando a sua humanidade é que você poderá evoluir e alcançar a felicidade de forma mais plena e mais verdadeira. Muito obrigado e muita paz.